mais unidade cristã. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Muito bom dia, na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e nós vamos aqui em mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Circunstancialmente hoje eu substituo o pastor César Cavalcante. Espero substituí-lo bem, não é? Que não faça de modo sofrível. Quero saudar-lhes como faço em todas as minhas participações, dizendo-lhes, não é? Reirene tu Kyriou. A paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor irmão, a paz do Senhor irmã, onde quer que você esteja. Hoje comigo na técnica de som, o Doni e o Rafael trabalhando aqui para prover uma boa transmissão. Estamos nos estúdios na Rádio Musical FM, partindo da Avenida Paulista, transmitindo pelo Dial 105.7 FM, transmitindo também em todas as redes sociais da Musical FM e transmitindo também em meu perfil no YouTube. Então, pastor Roberto Cruvinel, se você quiser, você pode assistir por lá também. E você participa hoje, vou já deixando o número do WhatsApp. O WhatsApp é 11 98484 9988 98484 9988. Você pode mandar a sua opinião sobre o debate em áudios ou fazer a pergunta, obviamente, em áudios de, no máximo, 30 segundos. Mas não é 30 segundos daqueles 30 segundos um dia como 1000 anos, não. É 30 segundos mesmo, ok? Porque hoje nós queremos ouvir os nossos debatedores. O assunto é empolgante, o assunto é estressante, por vezes, não é? E não raras vezes o assunto é divisor. Esse assunto promove algumas divisões, não é? Para debater o tema de hoje é: o cristão precisa guardar o sábado. Então vou dizer novamente e vou frisar a palavra-chave. O cristão precisa guardar o sábado. Então, se precisa, não é uma opção, não é opção. Para debater este tema hoje comigo, pastor Paulo Sérgio, amigo já de um bom tempo, não é? Que hoje parece que ele está em outra configuração, não é? Ele é pastor da Igreja Batista Bíblica Betel, em Guarulhos, da auspiciosa cidade de Guarulhos, bacharel em teologia pelo Seminário Batista Esperança, também é graduado em História pela Unisantana, mestre em História da Ciência pela PUC de São Paulo. Pastor Paulo Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Cruvinel. Obrigado pelo privilégio de debater mais uma vez com Ezequiel Gomes, não é? Já me falaram até para eu te dar umas cadeiradas nas costas. Eu digo, não dá não. Como é que eu vou bater no homem daquele tamanho? E o pior, que o cara tá do lado da porta. Como é que eu vou sair? Exatamente. Não tem como. Exatamente. Mas é um grande prazer poder estar aqui. Brincadeiras à parte, é um grande prazer poder estar aqui
debatendo um assunto que é muito importante. Não, mas fiquem tranquilos que as alfinetadas hoje ficam por minha conta. Eu não estou debatendo. Hoje eu estou só perguntando. Você tá com a unção do Véspera. Exato. Do Véspera, né? Véspera, aquele cara lá que... Não tô não. Tá com a unção dele, irmão. Não tô, irmão. Essa camisa e agora é alfinetada. Não. Por que, irmão? Se eu tenho alguma dificuldade com essa... Cuidado que hoje politicamente correto, o senhor pode ser processado. Senhor, cuidado, viu? Eu sei. Marxismo cultural. Você sabe disso, né? Bom, do outro lado, que está chistoso, sorrindo aqui, para debater aqui, o meu amigo também, já conhecido já de muito tempo e de alguns debates inflamados e calorosos, pastor Ezequiel Gomes, que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central em Jundiaí, bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo e também conferencista e escritor, com livro publicado pela editora Reflexão. Seja bem-vindo, pastor Ezequiel. Pastor Roberto Cruvinel, que honra é pra mim estar aqui. Eu tava com saudade do César, faz tempo que eu não venho, mas tava com saudade de você também, Cruvinel. Então, pra mim é uma honra estar aqui. E pastor Paulo Sérgio, que honra a gente poder estar mais uma vez pessoalmente conversando. Amém. Depois que a gente se conheceu nos debates aqui na Rádio Musical, eu e o pastor Paulo Sérgio, a gente tem um contato muito amistoso, muito gostoso, muito profundo, e sinto-me muito honrado de tê-lo como amigo, irmão. Então, cadeirada não vai ter hoje aqui não, né? Alfinetada vai ser por conta dele. O resto aqui é só um bate-papo saudável mesmo. Certo, rasgação de seda à parte, vamos lá. Bom, quero dizer aos senhores que, em geral, eu estou debatendo. Porém, hoje eu vou... Se controlar. Vou fazer perguntas aos dois. Tem gente que vai pensar, mas o Cruvinel agora virou adventista. Não. Vou fazer pergunta aos dois. Mas vamos lá, tema do debate de hoje: o cristão precisa guardar o sábado? Pastor Paulo começa as considerações iniciais. Não precisa guardar o sábado, né? A Bíblia deixa isso bem claro. Paulo, quando trata um pouco sobre a questão de guardar dias, em Romanos 14, 5 em diante, ele diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, quem come para o Senhor come, porque dá graça a Deus, e quem não come para o Senhor não come, e dá graça a Deus. Então, Paulo deixa bem claro que dia a ser guardado de forma obrigatória, inclusive o domingo, tá? É uma opção, não uma obrigação ou uma necessidade. Muito bem, a mesma pergunta para meu amigo pastor Ezequiel. O cristão precisa guardar o sábado? O pastor Paulo diz que não. E eu digo que sim. Então vamos lá. E é uma coisa engraçada, né? Nós vamos evocar aqui, então, nesse primeiro início, a antiga e complexa relação entre Paulo e Tiago, né? Tem um pouco da ideia de que Paulo fala que a justificação é pela fé independentemente das obras da lei, e Tiago vai dizer que tem lá uma justificação pelas obras. Esse não é o mérito do que eu vou falar aqui. Todavia, Tiago capítulo 2, versos 10 em diante, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então Tiago cita 2 dos 10 mandamentos e diz que você deve guardar todos, porque não guardar um implica em infidelidade à lei como um todo. Seria absolutamente um contrassenso para Tiago chegar aqui e dizer o seguinte: não, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, a não ser o sábado, esse pode tropeçar à vontade, é tranquilo. Não, Tiago faz o argumento exatamente oposto. Perguntar se o cristão precisa guardar o sábado é a mesma coisa que perguntar: o cristão precisa não adulterar? O cristão precisa não mentir? O cristão precisa não cobiçar o que não é seu? O cristão precisa não tomar o nome de Deus em vão? O cristão não precisa ter outro Deus? A resposta é toda: sim, precisa. Você já fez a consideração inicial e já começou na exposição, então tá bom. Então vamos lá. Segundo a argumentação do pastor Ezequiel, baseado num texto de Tiago, o cristão deve guardar toda a lei, pastor Paulo. E aí? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Um princípio fundamental da interpretação bíblica, não é? Até um princípio que está relacionado a uma questão teológica, não é uma questão meramente hermenêutica, né? A questão hermenêutica, ela vai por causa da questão teológica, que é a questão da inspiração divina. Então, todos os escritores não foram palpiteiros acerca dos assuntos os quais eles tratavam.
Todos os escritores bíblicos foram conduzidos pelo Espírito Santo, mesmo falando com o seu sotaque humano, com a sua capacidade humana, com a sua retórica humana. Todos eles estavam ali determinando coisas que estavam relacionadas aos oráculos de Deus. Então nós não podemos colocar Paulo, Tiago, em oposição à palavra de Paulo. Certeza. Agora, em 1 Coríntios capítulo 9, e aí nós temos que entender isso, 1 Coríntios 9, 10, 1 Coríntios 9, versículos 20 e 21, Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz assim: procedei para com os judeus como judeus, procedi, aliás, para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei, mas sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, o que nós temos que encontrar e o que nós temos que ver em Paulo, na relação de Paulo e Tiago, primeiro, se a lei, pastor Ezequiel, quando nós pegamos e falamos assim, olha, a lei, e aí eu fecho a lei nos 10 mandamentos, isso é um erro sério. Por quê? Porque a lei, primeiro, ela não pode ser dividida em moral e cerimonial. Você tinha lei. Eu nem gosto de chamar de lei moral e cerimonial, isso é um vício de linguagem. Eu gosto de chamar de mandamentos de cunho moral, cerimonial, dietético, civil. Você não consegue pegar a lei toda, 603 mandamentos da lei, e dividi-los só em 2 pacotes, moral e cerimonial. Por exemplo, quando a lei proibia comer carne de porco ou comer camarão, o que é moral ou cerimonial? Nada. Isso não tem relação nenhuma. Então, quando nós estamos falando do texto de Tiago, Tiago está usando a lei. Tiago era pastor da igreja de Jerusalém. Tiago está usando a lei ali como uma referência da única lei que a maioria daqueles judeus convertidos conheciam. Agora, vamos lá. Se Tiago estava defendendo uma guarda da lei total, na qual incluía o sábado, então ele tem que guardar toda a lei, porque a lei é um todo. Esse é um grande problema para mim, pastor Cruvinel e pastor Ezequiel Gomes. Esse é um grande problema para mim com relação a essa teologia adventista, porque parece que existe uma lei especial de Deus, que são os 10 mandamentos, a lei moral, como se chama, né? Muitos adventistas, o Wilson Parosco, por exemplo, nem curte muito essa divisão. Sim. E outros adventistas também. E aí você pega, divide a lei, não, a lei é isso aqui. Essa parte dos 10 mandamentos é válida. A lei era um todo. Então, se queremos guardar o sábado, se temos que guardar o sábado porque está no mandamento, temos que guardar o pacote todo. Uma colocação para os dois senhores aqui, para o nosso ouvinte, talvez não entenda muito, alguns talvez não entendam o negócio de lei moral e lei cerimonial. Com relação ao texto, pastor Paulo, que foi citado aqui. Menciona só o texto de Tiago 2, versos 10 a 12. 10 a 12. Então, Tiago, veja bem. Deixa eu abrir o texto aqui. Tiago 2, 10 a 12. Então, com relação ao texto aqui, se o Tiago está dizendo, se você não guardar toda a lei, e é Novo Testamento. E aí eu quero saber sobre o que, e eu acredito que o nosso ouvinte também quer saber, sobre o que Tiago está falando. Porque, por exemplo, Romanos 7:2 fala de lei também. Usa a palavra lei, que a mulher está sujeita ao marido, fica ligada ao marido pela lei. Esse texto aí, o que é? A palavra lei, semanticamente, é o quê? É a lei, é o decálogo, é o quê? Se é o decálogo, o sábado está lá. Então vamos lá. E para quem que é o decálogo? E aí o senhor responde, professor, tá bom assim? Claro, os senhores? Claro. Gálatas 4:4, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, a palavra lei na Bíblia é usada, por exemplo, Paulo, por exemplo, usou a lei muitas vezes e mencionou muitas vezes a lei como se ele aguardasse. E nós temos que entender que nenhum livro do Novo Testamento tinha sido escrito, não é? Em outro contexto que não fosse, aliás, na maioria do contexto do Novo Testamento, entre os quais o livro de Tiago e a carta aos Romanos, a carta de Corinto também, existe um forte pensamento judaico por trás. Sim. E a única referência de lei é essa. Nós não podemos dizer, por exemplo, que a lei continua, pastor Cruvinel, porque, por exemplo, Gálatas 4:4 diz: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então,
A lei, ela como um sistema de regeneração, ou de salvação, ou de demonstração de quem é Deus, ela também já estava profetizada em Jeremias 31, versos 31 e 32, quando o profeta Jeremias diz que iam chegar dias, Deus diz, né? Chegarão dias, diz o Senhor, em que firmarei um novo pacto. Não aquele pacto que firmei com os filhos de Israel quando os tirei do Egito, o pacto lá de Moisés no Sinai, mas firmarei um novo pacto. Se nós dissermos que o uso de Tiago da lei não é só um uso referencial no argumento dele ali com aqueles cristãos, ou seja, vocês têm que viver... Quando nós falamos de lei, pastor Cruvinel, nós não estamos anulando que existam mandamentos da lei que sejam guardados pelos cristãos. Mas em que sentido? Não porque fazem parte da lei de Moisés, mas porque fazem parte da lei em Cristo. Eu vou dar um exemplo. Nós temos 7 constituições. O Brasil teve 7 constituições desde a década de 20 do século XIX até 1988, que é a última constituição que nós temos. 7 constituições. Todas essas 7 constituições têm leis totalmente diferentes? Não. Se você pegar a Constituição da década de 60, não me engano, 67, antes de 88, ela tem leis semelhantes, mas são a mesma. O grande problema do adventismo, com um argumento, por exemplo, como esse, é dizer o seguinte: não, a lei, ela deve ser completamente observada, e essa lei, porque Tiago menciona a lei como referência, então a lei tem que ser guardada. Se a lei tem que ser guardada, aí é a pergunta que eu faço para os judeus também sobre essa questão. Dos 613 mandamentos da lei judaica, o judeu mais piedoso no planeta Terra só consegue cumprir 207. 406 são impossíveis de ser guardado. Então, o que Tiago está falando? Só usando como referência. A única referência que eles tinham de um sistema dado por Deus é a lei mosaica. Pastor Ezequiel, dentro disso que os irmãos estão vendo que eu estou dando bastante, olha, estou dando bastante tempo para vocês falarem, né? Lógico. E você que está me ouvindo também, quer participar, fazer uma pergunta? 11 984 9988, áudio de no máximo 30 segundos. Pastor Ezequiel, o senhor colocou um texto muito interessante, que o texto lido assim, de forma isolada, geral, não é? E aqui não estou falando de moral, nem de livro de ninguém. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. É uma afirmação. Uhum. Não é? Portanto, aquele que diz, não adulterarás, também não matarás. Bom, está falando 2 dos 10 transgressor de toda a lei. Mas aí eu pergunto, dentro disso que o pastor Paulo falou, que o senhor pode explicar, porque o pastor Paulo falou, Tiago não está dizendo que pela lei ninguém pode alcançar a justificação, mesmo porque lá aos Coríntios a Bíblia fala de uma recainê de até, que é uma nova aliança. Quer dizer, a lei, pela lei, essa é a pergunta que eu quero falar. Por quê? Se eu asseverar isso, eu não estou dizendo que não basta aceitar Jesus, eu tenho que ter também uma prática devocional para alcançar a salvação. Perfeito. Deu para entender, senhores? Deu para entender. Gente, discorrer aqui? Tranquilo. O que acontece é assim, essas questões, elas são bastante complicadas, bastante profundas na teologia bíblica, e ninguém tem a pretensão de simplificá-las aqui, tá? O ponto, entretanto, é resolver o seguinte: Tiago, ele em nenhum momento está dizendo que você tem que guardar toda a lei, porém você não consegue, então pode transgredir alguns aspectos da lei. Essa não é uma argumentação de Tiago. A argumentação de Tiago, ela vai no exato oposto. Isso também não é dizer que Tiago não reconhecia a pecaminosidade das pessoas. No próprio capítulo 3, verso 2, Tiago fala: nós todos tropeçamos em muitas coisas. Então, a ideia de Tiago não é assim, que o cristão precisa ser um ser sem pecado, sem dificuldades, sem problemas na guarda da lei, porque senão ele não é cristão, senão ele não vai ser salvo. Fosse assim, ninguém seria salvo. Nem adventista, nem judeu, nem evangélico, nem católico, nem ninguém. Só Jesus seria salvo, no caso, né? Que é o único que guardou a lei, foi perfeito, etc. Todavia, essa argumentação, ela não pode servir de veículo do antinomismo, porque senão você cria contradição na Bíblia. Veja, por exemplo, o pastor Paulo Sérgio colocou de forma muito sábia e correta: Tiago não pode estar em contradição com Paulo, que é a mesma coisa que dizer que Paulo não pode estar em contradição com Tiago. Então, veja, por exemplo, quando o Romanos 4,15 fala que onde não há lei não há transgressão, o que ele está dizendo que é onde há lei há transgressão, correto?
Ou seja, se Deus não tivesse dito não faça isso, não faça aquilo, fazer isso ou aquilo não seria pecado. Mas quando Deus diz não roube, não mate, guarde o sábado, etc., você fazer o contrário do que Deus falou é pecado. E aí, deixa eu só fazer uma inserção, se me permite. Mas é aí, o mesmo Paulo não disse também aos romanos, o fim da lei é Cristo? Sim, perfeito, vamos chegar lá. Tá. Então olha só, onde não há lei não há pecado. Então beleza, então se não há pecado onde há lei existe pecado. E aí o que o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 6? Ele fala assim no verso 12: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões. Não ofereça os seus membros como corpo do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então a ideia de não estar debaixo da lei não é a ideia do tipo, eu posso pecar porque agora a lei pode ser transgredida. Em Cristo há um perdão, há uma salvação, há uma transformação em função da qual eu posso ser reputado obediente à lei pela fé em Cristo, mesmo com as minhas dificuldades. Só que essas dificuldades, elas não podem ser exercidas como o pecado lá que fala em Hebreus capítulo 10. Você conhece plenamente a verdade e vive na prática daquele pecado. E aqui não é nem a questão do sábado. Vamos colocar o sábado ao lado do adultério, da idolatria, da mentira, como é nos 10 mandamentos. Qualquer um que, conhecendo a verdade, prefere a idolatria, a transgressão do sábado, o assassinato, a mentira, o roubo, está no caminho de perdição. Mas não é porque a salvação vem pela lei. É porque o pecado conduz à perdição. E toda a lei dos judeus, ela era um grande símbolo daquilo que Cristo viria fazer em nosso favor. Então era o perdão do que não tinha perdão. Era o quê? Era o derramamento do sangue do animal, do cordeiro, para você poder ter o seu pecado perdoado. Agora veja, esses mandamentos hoje são impossíveis de serem cumpridos, eu concordo. Por quê? Você não tem um templo em Jerusalém, você não tem um sacerdócio levítico específico lá atuando conforme a lei, então você nem consegue cumprir aqueles mandamentos. Então, qual que é a implicação disso? Aquilo que Jesus faz na sua vida e morte, ela tem implicações decisivas para o fim da lei é Cristo. Porque agora as coisas estão colocadas num outro molde. Agora aquilo que era particular do judeu é universalizado na fé cristã. Aquilo que era o Deus dos judeus, agora é o Deus dos judeus e dos gentios. A salvação que antes era só para o judeu, agora é para os gentios também. E aí o senhor coloca o sábado nessa... E exatamente, porque assim, ó, se você elimina o sábado dos 10 mandamentos, deixa o ladrão eliminar o não furtarás dos 10 mandamentos, e ele tem fé em Jesus, vai ser salvo. Entende? E aí, pastor simples. Paulo, assim, para não ficar muito extenso, tranquilo, para não perder a linha de raciocínio, porque aí o pastor Paulo vai ter que analisar ponto a ponto, e depois o pastor Paulo vai colocar uma questão, seja ela qual ele quiser, para que você analise. Porque você falei da nova aliança. Porque você começou com o Tiago, e aí depois ele coloca, comenta e coloca uma outra questão. Vamos lá. Primeiro nós temos que tomar muito cuidado numa questão. Quando cristãos que não acham ou não creem na obrigatoriedade da guarda do sábado, pastor Ezequiel, quando eles dizem que nós não estamos debaixo da lei, não quer dizer que nós não temos nenhuma lei. Sim. Então parece às vezes que a discussão é do tipo, se vocês não aceitam isso aqui tudo, então é nada. Vocês então estão dizendo que você pode viver de qualquer forma e não pode. Nós não defendemos isso. Sem santidade. Não é? Nós encontramos, inclusive, no Novo Testamento, um conjunto de ordenanças, um conjunto de mandamentos que estão ali de forma muito clara. Paulo, quando teve a grande oportunidade de dizer, guardem um sábado, disse faça escolha entre dia e dia. Agora, uma questão... Mas aí, como eu fiz um adendo lá, quero fazer outro pro senhor também. E o sábado não está dentro dessa lista que está no Novo Testamento. Exatamente. Se não está, por quê? Depois o senhor dizer pra gente. Por que não está? A grande questão é, nós não encontramos... mas nos evangelhos... Lembrar que durante todos os evangelhos, Jesus, o próprio João Batista, e todos eles viveram no período da antiga aliança. João Batista não era um profeta do Novo Testamento, porque a nova aliança é sancionada com o sangue de Cristo e esse sangue é dado na cruz. João Batista morre antes. Então, quando você lê o Novo Testamento e está lá Jesus guardando o sábado ou fazendo algo de acordo, você está simplesmente vendo alguém que estava vivendo dentro daquele regime. Porque aqueles que não acreditam mais na guarda necessária do sábado ou de qualquer outro de alguns desses mandamentos que não estão prescritos no Novo Testamento, defendem que isso tudo encerra onde? Na cruz. Certo. Agora, um problema sério, né? Porque vou te dar um exemplo. Tem a Igreja Batista do Sétimo Dia que ela acredita na guarda do sábado, mas ela não acredita na guarda do sábado como um meio de salvação, por exemplo. Perfeito.
Aí você vê a Ellen Goldwhite no Testemunhos Seletos, né, lá no volume 3, página 23, ela diz: santificar o sábado importa em salvação eterna. Perfeito. Não é? Você vê, por exemplo... Ela disse isso, pastor? Sim. Depois eu sim. quero só, depois que o senhor me responda, se isso é uma heresia ou não. Tá bom, pastor Ezequiel? Mas continua aí. Deixa eu só... Tem uma citação aqui do livro do George Knight, A Mensagem de 1888, né? Que é a grande discussão sobre a natureza de Jesus, a natureza humana de Jesus, a questão do perfeccionismo e a justificação pela fé, quando foi discutida essa questão dentro do Adventismo. E na página 91, é feita a seguinte pergunta, uma das questões foi discutida lá. É correto afirmar que todos os adventistas do sétimo dia não criam na justificação pela fé antes da Assembleia da Associação Geral de 1888? E ele responde: sim, isso é verdade. Então a Igreja Adventista, durante muito tempo, que ela foi fundada em 63, nós fomos em 88, ela defendeu a salvação não pela fé. Ellen White viveu também nesse período e sustentou esta ideia de alguma forma. Tudo isso formou essa base doutrinária do Adventista. Então, segura um pouquinho. Só sim ou não, tá, pastor? Só para Vocês ainda acreditam nisso? Sim. Acreditam que dessa forma que está ali? Então tá bom, continua aí, porque continua. Sem dúvida. Ou seja, se santificar o sábado importa em salvação eterna, todas as pessoas que não são guardadoras do sábado, elas estão perdidas. Esse é um ponto. A questão é, dá, por exemplo, pro pastor Ezequiel me chamar de irmão, se... Eu nem guardo domingo, hein? Eu sou pior ainda. Nem eu. Como eu digo a história, como diz lá no Ceará. Para mim, esse é o dia que o Senhor Deus fez. Como diz lá no Ceará, eu tô mais esculhambado ainda, porque nem domingo eu guardo. Gente, ó, daqui 3 minutos nós temos que ir pro intervalo, mas termina, pastor, depois o senhor colocaria uma questão. Vocês estão me deixando com um monte de pergunta pros dois aqui. Mas vamos lá. Esse tema não tem fim, não. Vai lá. Tá certo? Então, como você vê, Ezequiel, se a guarda obrigatória, se a guarda do sábado é uma marca de salvação, é uma marca do salvo, aqueles que não guardam, então, segundo Ellen Goldwhite, certo, todos estão perdidos? Perfeito, vamos lá. Nós temos 2 minutos. A discussão da guarda do sábado em si, na antiga ou na nova aliança, já é uma discussão ampla. Quando a gente coloca isso à luz de salvação, da soteriologia, é uma coisa muito maior ainda. Então é importante entender que eu tenho um tempo muito limitado para responder e poderíamos falar muita coisa. Então vamos lá, deixando bem claro aqui. É o Novo Testamento que declara a transgressão da lei como pecado, né? E, inclusive nos seguintes termos: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, verso 4. 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nada disso aqui é a teologia adventista. Essa é a pura teologia do Novo Testamento. Aí o que o autor de Hebreus fala sobre aqueles que vivem deliberadamente em pecado? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador pressa a consumir os adversários. Então, a gente sempre interpreta a afirmação de Ellen White que o sábado importa em salvação eterna da mesma forma como não ter outro Deus diante de Deus importa em salvação eterna. Não entregar sua vida para o pecado de sexo, de dinheiro, de mentira, de idolatria. É o mesmo princípio. Aí eu pergunto, meu amigo, peraí, eu entendi. Então é o seguinte, entendi. Você coloca tudo no mesmo bojo de adultério, tal. E aí depois eu gostaria, depois do intervalo, que o senhor me provasse, pastor, biblicamente, pastor Paulo, que o sábado não está no mesmo, a guarda do sábado, deixar de guardar o sábado não está no mesmo bojo do adultério. Mas aí pastor... Deixa eu só perguntar um negócio pra você, pra eu não perder minha linha de raciocínio. Vai lá. Não é? Então, o senhor confirma que a afirmação de Ellen White, sim. Colocando a necessidade da guarda do sábado como condição sine qua non para a salvação? Não é exatamente isso que ela fala, é exatamente o que eu estou dizendo. A guarda do sábado é o não pecar contra a lei de Deus. E não pecar contra a lei de Deus, sim, é importante. Se não guardar o sábado, vai para o inferno. Exatamente. Em especial no seguinte contexto, pastor, é de você ter pleno conhecimento de que isso é necessário. A ideia de quem não entende desta forma
forma, ela é um pouco complexa. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos 17:30. Isso, então, tipo assim, ninguém vai dizer aqui, ó. E tem mais uma coisa. Todo adventista não guarda o sábado de forma perfeita, nem tem sexualidade perfeita, nem tem nada perfeito em lugar nenhum. Então ele vai pro inferno então, nesse momento. Se fosse esse o padrão de julgamento, sim. Todavia, entenda o seguinte. É lei ou é graça isso? Olha só, é lei e graça, porque lei também é graça. Amigo, segura aí, ó. Já tem o pessoal que mandou perguntas aí. Já fiquei. O pastor Ezequiel já me deixou aqui preocupado de entender como pode lei e graça existirem simultaneamente. Ele vai me responder isso aqui depois do intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Fica com Cristo. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. No dia 27, hoje é dia 27, então dia 27 de novembro, faltam 30 dias, nós teremos um evento presencial, graças a Deus, depois desse tempo da pandemia, que a gente não terminou a pandemia, na verdade, mas graças a Deus, né, o número de internações, de morte, né, enfim, graças a Deus diminuiu bastante. Ficar de olho aberto aí, gente, ficar esperto, porque lá parece-me que na Rússia a coisa tá igual o Brasil tava aí nessa segunda onda, tá certo? Aliás, a Rússia tá batendo recordes de internações e mortes por um novo tipo lá de coronavírus. Você tá entendendo? Um vírus terrível, mutante, né? Que tá burlando algumas vacinas por fora aí do Brasil. E aqui no Brasil, graças a Deus, tá controlado, né? Meus sentimentos aí a todas as pessoas que perderam entes queridos ou estão perdendo, estão aí na incógnita, né? Tem o aluno Paulo Júnior, um aluno muito querido de muitos anos, que está entubado, tá inconsciente aí por causa do Covid-19, mas graças a Deus já melhorou bastante os números. Então nós entendemos que em novembro as igrejas já voltaram, então a gente pode fazer um encontro presencial de alunos. Esse encontro vai acontecer na igreja ADSM. Fica tranquilo que o número não precisa ficar um do lado do outro, lá deve caber umas 6 mil pessoas mais ou menos, e a gente vai ter um número de, 1.000 alunos. Então é bem tranquilo essa questão. Estacionamento também não tem que pagar nada, tem lá o pessoal lá da ADSM, os obreiros vão ajudar quanto ao estacionamento do seu carro. E se você quiser ir de condução, se você descer no metrô Carrão, tem um ônibus que passa na frente da igreja. Se você descer no terminal São Mateus, ele é no final dessa mesma avenida. Então vai ter qualquer ônibus que sobe aí a Avenida Mateu Bey vai te deixar na frente da igreja. Tem um monotrilho que também, né, que para ali em São Mateus. Enfim, tem várias opções. Ou você pode descer no metrô e pegar um aplicativo, um carro de aplicativo e chegar na igreja, um táxi ou coisa parecida. Mas no dia 27, louvor, Armando Filho, ministração da palavra, Hernandes Dias Lopes, Júlio Vertulho, eu, pastor Ricardo Bitum, toda essa galera ministrando aí sobre a sua vida, seu chamado, o seu ministério. Em breve vou começar a passar aqui as plenárias, os temas, né, que são de grande valia para você. Mas uma coisa que já está no meu coração e nossa equipe já está desenvolvendo é que nós vamos fazer de passagem de uma ministração para outra, de uma plenária para outra, oficinas. O que são as oficinas? Nós vamos trazer pelo menos uma situação real dos alunos, nós vamos colher isso de forma bem respeitosa, né? sem nominar as pessoas e nem nada. Nossa equipe está trabalhando nisso e nós vamos trazer conselhos, aconselhamentos reais em situações reais. Então, se você é pastor ou líder e precisa participar da Escola de Ministérios, vem com a gente.
Ainda estamos no primeiro lote, falta 30 dias para o evento. O primeiro lote é muito mais barato, é mais fácil, os lugares melhores, tá? Se você é um casal, você e mais sua esposa, ou uma dupla, pode ser você e seu irmão, você e seu pai, você e sua mãe, então tem desconto também. E se você é pastor e quer levar um time de obreiros, eu vou ler aqui daqui a pouco aí os nomes das igrejas que já estão fechando com grupos. Tem grupos de 15, 17, de 20, de 5, de 8, não importa. Acima de 5 pessoas é uma caravana, é um grupo. Fica bem baratinho também. Então me chama no WhatsApp 99007 6844 011 99007 6844. A partir de 5 pessoas, você, por exemplo, na pandemia teve pastores que não tiveram treinamentos, escolas, cursos voltados para liderança, até para ter os cultos foi difícil. Então, vem para a escola de ministérios, com certeza será toda diferença, vai fazer uma grande diferença na vida, no chamado, no ministério de cada um. Precisa de ânimo, precisa de palavra de Deus, precisa de direção clara, direcionamento, instrução bíblica. Vem para a escola de ministérios, é para isso que serve esse grande evento de capacitação. WhatsApp 990076844, coloca teu nome, tracinho eu quero, teu nome, tracinho evento. Se você está assistindo esse programa, chega o seu celular aqui, ó, coloca o seu celular, vai lá no QR Code e já cai direto aqui no nosso atendimento. 011 99007 6844, 9007 6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando os vocacionados. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Você tem dado a devida importância à sua visão? A saúde dos seus olhos é prioridade para você? Se sim, esta informação te interessa. Vamos falar de Lever, que é um suplemento de luteína e zeaxantina com vitaminas, que atuam diretamente na sua visão e auxiliam no tratamento da catarata, glaucoma, degeneração macular, visão embaçada e vista cansada. Você tem sofrido com vista cansada? Já não consegue identificar o destino do ônibus à distância? Tem dificuldade para ler um livro ou as mensagens nas redes sociais? Então está na hora de usar Lever e ver a vida com outros olhos. Ligue agora mesmo para a nossa central 11 47 50 23 30 11 47 50 23 30. Diga que você é ouvinte da Musical e tenha condições exclusivas de pagamento. Ligue agora, 11 47 50 23 30. 11 47 50 23 30. Enxergue melhor e viva bem com Lever, luteína e zeaxantina. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. E o negócio tá pegando fogo. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel. Deixa eu pedir de você me seguir no meu Instagram, @pastor Roberto Cruvinel. Quero só dizer que hoje à noite, às 23 horas, 22 horas, gente, 22 horas, eu recebo o pastor João Flávio Martinez no meu programa Debate com o pastor Roberto Cruvinel. Gente, é polêmico o negócio, ficou sério. Eu gravei esse debate. Então, lá na netfé.tv, evangelização das seitas, viu, pastor? Oba. E aí vamos ver o que se considera como seita. E o negócio. O pastor João Flávio não segura a língua, não. Ele fala. Então, dia 20, hoje, às 22 horas. Gente, olha, me segue aí no Instagram, pastor Roberto Cruvinel. Gente, pastor Paulo vai voltar no tema, mas deixa eu ouvir aqui 2 áudios do WhatsApp. Tá bombando as redes sociais, gente. Tá bombando. Graças a Deus, né? Grande audiência da Musical FM. Vamos lá. Oi, bom dia. Bom dia. Essa do sábado ele tá
inserido no Decálogo, né? Os 10 mandamentos. Então, acredito que a lei que caiu na cruz ali não foi a do Decálogo, né? Dos 10 mandamentos. A lei continua sendo eterna. O que caiu foi a lei cerimonial. Então, o sábado ele está inserido ali nos 10 mandamentos. Se não fosse válido, seria 9, né? E Cristo, ele veio e cumpriu a lei. Cristo próprio guardou o sábado, né? Conforme era, não conforme a lei ali dos fariseus. Boa. Bom dia, aqui é o missionário André Menezes, motorista de aplicativo. A pergunta é: já que a adventista guarda o sábado, quando Jesus chega lá em Lucas capítulo 13, versículo 11, se não me engano a memória agora, quando chega aquela mulher que havia 18 anos, que andava curvada, Jesus ele cura aquela mulher e dá uma resposta para os fariseus, os escribas e vários outros milagres que Jesus fez no sábado. O que eles me explicam sobre isso? Boa, obrigado aí pela opinião de vocês. Tem muitas opiniões, mas eu quero aproveitar que os nossos amigos, nossos convidados, Pastor Paulo, o pastor Ezequiel colocou, aliás, agradecendo todo mundo que está aí, continua com a gente aqui, está nas redes sociais, tem muita gente. O pastor Ezequiel disse o seguinte, que não guardar o sábado equivale a você adulterar, roubar, matar, não é? E aí, pastor Paulo? Como eu disse anteriormente, né? Paulo, que teve a grande oportunidade de ensinar isso lá em Romanos 14, ele diz, olha, você escolhe dia a dia, você que faz escolha entre isso. Agora, eu queria usar um texto de Mateus 12 para responder um pouco dessa questão, que é sobre Jesus ser o Senhor do sábado, né? E aí em Mateus 12, Jesus, aquele episódio lá das espigas, que ele colhe, come e tal, e aí ele é criticado. Os fariseus, versículo 2 em diante, os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não leste o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele nem os que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado? Ele usa a palavra bebelosim, que é usada para profanar, tornar algo impuro. Violam o sábado e ficam sem culpa. Pois eu vos digo aqui pois aqui está quem é maior do que o templo. Vamos lá. Jesus chega e diz: olha, vocês não leram que na lei o sacerdote viola a lei e viola o sábado e ficam sem culpa? E essa citação aqui do texto, a citação de Números 28, 9 e 10, quando fala dos sacrifícios a mais que tinham no dia de sábado. Se eu levar em conta isso, olha, a lei, é só dizer para o ouvinte aí que entrou em contato conosco, que essa divisão da lei entre moral e cerimonial, nem teólogos adventistas hoje trazem essa discussão. Por exemplo, Colossenses 2, não é? 16, 17, quando menciona a questão dos dias ali. Hoje, inclusive da revista Adventista de 2009, né, saiu uma matéria sobre isso. Eu tenho a matéria aqui no meu celular, quando diz que não existe mais aquela divisão lá, esse aqui é o sábado semanal, esse aqui é o sábado anual e tal. A própria igreja adventista hoje, teólogos adventistas, não admitem mais que a divisão de lei entre moral e cerimonial responde às questões. Sim. Então tá, então vamos... Sim. O que eu quero só mostrar é que sacerdotes violavam o sábado, porque sacerdotes trabalhavam aos sábados. Ele não pecava? Jesus diz que eles profanavam, mas ficavam sem culpa. Mas então você tá dando razão, porque o pastor Ezequiel está falando. Não, se profanavam, é o contrário. Olha, mas se profanam... Primeiro nós estamos falando de um texto debaixo da lei. Jesus está falando, vocês não leram que aos sábados eles violam? Jesus ainda não morreu, Jesus ainda não derramou sangue por nós, mas Jesus está dizendo aqui que mesmo na lei... Era uma violação. Claro, todos se a violação não é pecado? Sem dúvida nenhuma. E aí eu pergunto para o irmão. Sem dúvida nenhuma. E aí eu pergunto a grande questão é que se os mandamentos são todos iguais, porque a grande questão, o pastor Ezequiel Gomes chega e diz assim, todos são iguais, por exemplo, sábado é igual a adulterar, isso. Jesus não colocou
o sábado no mesmo patamar dos sacrifícios. Ele colocou abaixo dos sacrifícios, porque o sacerdote poderia, por causa do sacrifício, poderia violar o sábado. E aí nós vamos para outro debate. Todo pecado... Não, porque se a questão, pastor Cruvinel, lei moral e lei cerimonial. Então, o que é o cerimonial? O cerimonial é o sacrifício, por exemplo. Mas, pastor, assim, ó... Eles violavam por moral causa de um sacrifício. Para o ouvinte aqui, o leigo de teologia que está nos ouvindo, é bíblico o sábado? É ou não é? Não, a obrigatoriedade... O sábado não é bíblico? A obrigatoriedade da guarda, não. Não foi essa a pergunta, pastor. O sábado está na Bíblia? Claro que está. Tá na Bíblia. Claro Se está na Bíblia, por que eu não posso? Por que eu não devo cumprir? Porque existem vários mandamentos que estão na Bíblia também que eu não me importo em não cumprir. E me mostra o texto que eu não devo cumprir, você me mostra o texto que eu devo cumprir. Porque essa é a questão. Veja aqui, irmãos, nós estamos caminhando para o final, eu tinha que ter umas 3 horas de debate aqui hoje. Mínimo. Não é isso? É um assunto amplo. Não é isso? Porque, veja, muita gente não conhece as revistas da Ellen White ou da Adventista, muita gente não sabe o que é especificamente, o que é lei cerimonial, eles querem saber do texto. Então você pega o texto de Atos 15, 28. Texto de Atos. Está escrito, Novo Testamento, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum além desses. O texto relaciona uma série de situações, inclusive carne sufocada e tal. Não cita o sábado. O senhor poderia me explicar isso? O senhor poderia me explicar aqui, pastor Ezequiel, Deuteronômio 5,15, quando diz assim, ó, que ali é o sábado há um memorial para o judeu? E não para toda a igreja, para o judeu. O sábado é um memorial para o judeu. Se é um memorial para o judeu, por que o pessoal não se circuncida também, quem quer guardar o sábado? Vocês podem se trocar aí, ó, porque falta... O pastor Cruvinel respondeu a pergunta que você fez no início. Esse é um exemplo de tantos outros. São 613 mandamentos. A lei dizia para não adulterar, a lei dizia para não roubar, a lei dizia para não matar, a lei dizia para guardar o sábado. Mas a lei também falava de circuncisão, falava de sacrifício, falava de um conjunto de ordenanças do templo, ordenanças que estavam relacionadas ao reino, não é? À monarquia. Por isso que nem dentro do judaísmo, meu amigo, se consegue cumprir a lei. Somente 207 mandamentos dos 613 são possíveis para o judeu mais piedoso. Então, se você disser assim, não, a lei continua vigorando, então a lei é um todo, ela é impossível de ser cumprida, mesmo por judeus que não acreditam no Messias, que não acreditam que houve uma mudança nesse sistema. E Atos 15, 28, pastor? Atos 15, 28 se dá antes ou depois da cruz? Essa é a pergunta. Depois. Como se dá depois da cruz? Eles não têm mais essa obrigatoriedade com relação a todos aqueles mandamentos. O que é mandamento para o cristão agora? Mandamento para o cristão é o que está dentro daquilo que o Novo Testamento revela como mandamento, como ordenança. O Novo Testamento fala de não matar, de não roubar. Eu não vivo uma vida obedecendo a esses mandamentos porque está na lei de Moisés, mas porque está na nova lei em Cristo. Nós não vivemos sem lei. Você comenta rapidamente Atos 15 e 28 e depois já entra na de Deuteronômio para ele comentar. Perfeito. Vai lá. Atos 15 e 28 não é um texto exaustivo a respeito das obrigações cristãs, uma vez que não cita milhões de coisas que aqui mesmo já foram citadas como obrigações cristãs. O pastor Paulo Sérgio falou agora. Não, também no Novo Testamento diz para não adulterar, ou para não roubar, ou para não matar, ou para não fazer várias coisas que não estão incluídas em Atos 15, verso 28. Então, Atos 15, 28 é uma afirmação específica a respeito de questões cruciais dentro da mentalidade da igreja do Novo Testamento, na relação entre judeus e gentios, e em nada nega a obrigatoriedade dos 10 mandamentos, que é determinada em Tiago 2, versos 10 a 12. É só ler o contexto para você entender. Isso, exato. Agora, uma pergunta de Deuteronômio. Deuteronômio 5, verso 15 é uma repetição dos 10 mandamentos, que explica o mandamento do sábado de uma forma diferente da versão que nós temos em Êxodo 20. Em Êxodo 20, a ideia da guarda do sábado é universal, em função da criação. E em Deuteronômio capítulo 15, a guarda do sábado é uma coisa específica em função da libertação do Egito. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Uma coisa não pode estar em contradição com a outra. Então, por exemplo, quando você fala com o judeu, ele tem um objetivo e uma razão a mais para guardar o sábado, que é a libertação do Egito. Mas toda a humanidade tem a obrigação de guardar o sábado em função da criação. Mas aí, pastor, se os irmãos que querem guardar o sábado, por que não se circuncidam também? Não é da lei? Você pode... Sim, pastor. Deixa eu só
Então, olha o horário, gente. Já que Ezequiel vai responder essa questão também, pastor Ezequiel. Não vai dar tempo, Vamos assim, lá. só pra... Olha, segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 7, né? Aliás, 6, Paulo diz, o qual nos habilitou, Cristo, Deus em através de Cristo, nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Se existe uma nova, é porque tinha uma antiga. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí no verso 7 ele diz, se o ministério de morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se ele chama de ministério de condenação e ministério de morte, o que a lei de Moisés se tornou frente à rejeição dos judeus, a graça de Deus na pessoa de Cristo. Maravilha. Deixa eu fazer uma citação aqui, irmãos. E na sequência nós vamos para as considerações finais. Vou dar 1 minuto a cada participante, ok? E falando suas redes sociais também. O Maurício, General Carneiro, Estado do Paraná, diz assim, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Gálatas 3:10. Não somos salvos pela lei, porque os irmãos adventistas defendem o sábado. Ele faz essa colocação. Não vai dar tempo, gente, nós vamos ter que fazer de novo. Continuação, né? Bom, parte 2. Maria e Sírio, bom dia, pastores. Pode explicar Mateus 5:17, porém, se pegando na palavra cumprir, peço para nós nos dizer qual o verbo no grego para a palavra cumprir. O que essa palavra significa? Obrigada. Eu estou só pontuando as mensagens, algumas delas, tá? Luciano Malaquias, olá, bom dia, pastores. Pede para o pastor Ezequiel citar um só texto, em que depois da cruz de Cristo, alguns incircuncisos, o gentil que guardou o sábado fora de Israel. Obrigado. Pastor Ezequiel, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. E eu comecei com o pastor Paulo, vou começar com você agora. O que foi, pastor Paulo? Dá Mateus 5:17 para ele... Mas não vai dar tempo. Não, de boa, pode deixar. Eu faço as considerações finais e esse é um assunto que não tem fim mesmo. 1 minuto e 1 minuto. 1 minuto para o pastor Ezequiel, depois... Bom, para mim foi uma honra estar aqui nesse debate para falar um pouquinho de um assunto muito grande, muito legal. Seja como for, essa ideia da nova aliança ela é bastante específica na Bíblia quanto ao seu conteúdo. Esta é a aliança que firmarei depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse texto de Jeremias 31, verso 33, é repetido em Hebreus capítulo 8. Nova aliança é obedecer a lei de Deus, não poder desobedecê-la em nome de alguma mudança XYZ específica. No final das contas, Apocalipse capítulo 14... diz assim, né? Ouvi um outro anjo voando pelo céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. O que é o conteúdo desse evangelho eterno? Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é uma citação explícita de Êxodo capítulo 20. Em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E o texto de Apocalipse 14 termina no verso 12 dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é uma obrigação de toda a igreja e você pode me seguir lá em Vem Senhor Jesus no YouTube. Vai ser uma honra bater um papo e conversar mais sobre esse e outros assuntos. Até apareceu aí. Ai, que maravilha. É o seguinte, sim ou não? O cristão precisa guardar o sábado? Sim, sem dúvida. Pois não. 1 minuto, pastor Paulo. Vamos lá. Obrigado primeiro pelo convite, né? Esse texto de Mateus 5,17, que foi perguntado aí por vários ouvintes, né? A ideia de cumprir é dar sentido pleno. Nunca pegue esse texto e nunca caia na retórica de acreditar que esse texto está legitimando que toda a lei deve ser guardada até por cristãos que vieram no período do pacto a partir da morte de Cristo, né? Porque se esse texto eu pegar, Jesus afirma no texto que nem vai passar nenhum i, nenhum tio até que tudo se cumpra. Tudo se cumpra. Se não ia passar nada da lei e por isso o sábado deve ser guardado, então tudo na lei deve ser guardado. Porque Jesus disse nenhum i, nenhum tio até que tudo se cumpra. E tudo se cumpriu no sacrifício de Cristo na cruz por nós, quando ele nos deu uma nova lei definitivamente, quando ele estabeleceu um pacto com o sangue dele, dizendo que esse é o pacto de uma nova aliança, que não é só imprimir lei nos corações, mas viver também de acordo com um código
dado por Deus. Deus abençoe a todos, foi um prazer mais uma vez participar do debate aqui, e o canal que eu gostaria de divulgar aí é o canal Apologia com P, tá aparecendo aí, é um canal de apologética e tudo, tem 7 vídeos aí sobre por que não devo crer na ciência. Pesquisa um pouquinho, assina lá e participa. Por que não devo crer na ciência? 7 razões pelas quais não devo crer na ciência. Legal. Interessante isso aí. Agora, pastor, é o seguinte, o cristão precisa guardar o sábado ou não? O cristão não precisa guardar nenhum dia. Muito bem, é isso daí. Jesus é o suficiente no seu sentido, no sentido, Jesus é o suficiente, o outro diz, Jesus é o suficiente, mas gera alguma coisa. São expectativas. Bom, gente, deixa eu dizer pra você, se você quiser, pode me seguir no meu canal do YouTube, por favor, estamos chegando ao final. Meu canal do YouTube é Pastor Roberto Cruvinel, se inscreva, coloque aí acione as notificações. Deixa eu te falar, quer estudar teologia comigo? Quer ser um dos meus alunos? Estudar teologia sem sair da sua casa? Me manda uma mensagem no meu WhatsApp, 11 967 665787. Quiser me convidar para palestras, 11 967 665787. Agora eu tô com TikTok, viu, gente? Eu tô ensinando, olha, eu tô respondendo, que não dá para responder perguntas nas redes sociais. Que tá no TikTok, eu ia embora. Sabe por quê? Não, sabe o que é isso? É porque agora eu tô respondendo pergunta no TikTok. Legal. Então é Pastor Roberto Cruvinel. Quiser, entra lá, me siga no Instagram, @Pastor Roberto Cruvinel. Por que não apareceu meu YouTube aí também, o meu amigo? Só o deles. Então tá bom. @Pastor Roberto Cruvinel no Instagram, tá? Quer estudar teologia comigo? O meu WhatsApp é 11 967 665787. Hoje às 22 horas estou na netfé.tv e topa fazer um debate lá? Topo na hora. Semana que vem, então, você vai ver, o negócio vai ferver. Vai. Legal, porque lá, até você acabar de responder, a gente não para, viu, irmão? Vamos continuar. Vamos. Gente, o Senhor abençoe, Deus abençoe vocês, fiquem com Cristo. Muito obrigado a todos, a nossa equipe. Fiquem com Jesus, um beijo no seu coração. Jesus é o Senhor. Tchau, tchau. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade.